Olá pessoal, temos aqui um exercício interessante sobre a parte de impulso e quantidade de movimento. Essa questão é da prova de Medicina de Catanduva de 2019. Ela diz o seguinte: após um saque em uma partida de tênis, a bola de 60 gramas atingiu o solo com uma velocidade de 40 metros por segundo e refletiu com uma velocidade de mesmo módulo, mas com direção diferente, como mostra a figura. Considerando o seno de θ valendo 0,60 e o cosseno 0,80, o módulo do impulso médio aplicado na bola durante a colisão com o solo foi... Bom, pessoal, ele está querendo que a gente determine o impulso médio, o módulo do impulso médio. Para isso, a gente precisa estar lembrando do teorema do impulso, que diz o seguinte, que o impulso médio ou impulso resultante que um corpo sofre está associado à sua variação da quantidade de movimento. É igual à sua variação da quantidade de movimento. O que a gente precisa ficar atento na hora de resolver essa questão, para descobrir a variação da quantidade de movimento, eu preciso lembrar que esse ΔQ corresponde, na verdade, a uma subtração de vetores. Para eu descobrir o módulo do impulso, eu preciso do módulo dessa subtração que envolve vetores, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A gente não pode simplesmente pensar na formulinha da quantidade de movimento, que é o produto massa vezes velocidade, e calcular o Q final e o Q inicial e fazer a subtração sem se preocupar com as orientações dessas duas grandezas. Se a gente faz isso, se a gente só pensa nos valores, se eu pego a massa da bolinha e faço vezes a velocidade, a gente iria verificar que o Q final e o Q inicial teriam o mesmo módulo. A massa, a bolinha é a mesma, a massa é igual tanto para o Q final como para o Q inicial. A velocidade também tem o mesmo módulo, velocidade inicial e final tem o mesmo módulo. Então, na hora de fazer essa subtração, a gente iria ver que o resultado seria nulo, seria zero. E, por sorte, né, o exercício não colocou uma alternativa, uma letra aqui com a resposta zero. Porque senão muita gente iria acabar assinalando a resposta como sendo nula e achando que acertou, né? Achando que fez de maneira correta. E a gente precisa ter esse cuidado. É uma subtração de vetores, então eu preciso levar em consideração a orientação de cada quantidade de movimento, a quantidade de movimento final e inicial. Então, o que eu precisaria lembrar? A quantidade de movimento, ela está associada, a sua orientação está associada à orientação da velocidade. Então, se a velocidade inicial da bolinha aqui, antes dela bater no solo, é inclinada para baixo, com certeza a sua quantidade de movimento inicial é inclinada aqui para baixo, inclinada esse ângulo θ aqui com a horizontal. Ela bate no solo e sobe. A quantidade de movimento final, que é depois desse impacto, vai ter a mesma direção e sentido da velocidade, que é inclinado aqui um ângulo θ para cima. Então, o Q final estaria orientado aqui juntamente com a velocidade. Então, como que eu faço essa subtração de vetores? Como que eu vou fazer essa operação matemática aqui? Eu coloquei separado as duas quantidades de movimento. Como o exercício forneceu para a gente o ângulo que essas velocidades formam com a horizontal, eu achei interessante, eu acho mais fácil a gente pensar nas componentes de cada quantidade de movimento. A quantidade de movimento final está inclinada para cima, então ela tem duas componentes, uma componente na horizontal e uma componente na vertical.
A quantidade de movimento inicial está inclinada para baixo, eu coloquei aqui também. Ela também é composta por duas componentes, uma componente horizontal Qx e uma componente vertical Qy. Como a massa da bolinha e a velocidade é a mesma, né? O valor da velocidade é igual na situação inicial e final e a massa da bolinha é a mesma, os valores das duas quantidades de movimento, fazendo o produto massa vezes a velocidade no sistema internacional, utilizando a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo, as duas quantidades de movimento estão dando o mesmo módulo, que é 2,4 kg metro por segundo. E aí, eu tenho aqui essas duas componentes, Qx e Qy. Ainda a gente não vai calcular o valor de cada componente. Aqui é só para a gente visualizar que essa quantidade de movimento final ela é composta por duas quantidades, uma horizontal, outra vertical. A inicial também, uma horizontal e a outra vertical. E por semelhança, né, a gente pode pensar como esses dois vetores têm o mesmo módulo e esse ângulo com a horizontal é o mesmo, a gente pode dizer, a gente pode afirmar com tranquilidade que o valor do Qx e o valor do Qy é o mesmo tanto para a situação final como para a situação inicial. O Qx, o módulo do Qx e do Qy são iguais pela semelhança aqui que a gente tem na condição inicial e condição final, né? A massa e a velocidade é a mesma e o ângulo de inclinação com a horizontal é igual, só mudando aqui a quantidade de movimento vertical. A final é para cima e a inicial seria para baixo. Então, como que eu faço a subtração de vetores? O impulso médio vai ser igual à variação da quantidade de movimento, e a variação da quantidade de movimento seria a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, ao invés da gente trabalhar com essas quantidades de movimento que têm essa inclinação θ, o QF eu vou escrever como sendo a soma desses dois vetores. Se eu somar o vetor Qx com o vetor Qy, a resultante entre os dois dá o vetor QF. Então aqui eu vou colocar que o vetor quantidade de movimento final, ele é representado por uma quantidade de movimento vertical para cima e uma componente horizontal para a direita. Então, Qy para cima e o Qx para a direita. Quando a gente soma esses dois vetores, resulta na quantidade de movimento final, no QF. E aí a gente vai subtrair a quantidade de movimento inicial. A inicial, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a quantidade de movimento vertical, que é Qy para baixo, mais a quantidade de movimento horizontal para a direita, que é o Qx. Então, o que é o vetor Qi? O Qi é a soma desses dois vetores, Qy para baixo e Qx para a direita. E aí, a gente pode eliminar esse primeiro parênteses, Qy para cima mais Qx para a direita. E agora eu vou tirar esse segundo parênteses, mas como eu tenho o sinal de menos aqui, se fosse uma matemática comum, a gente teria que inverter os sinais dos números que estão dentro do parênteses. Agora, como são vetores, a gente vai inverter o sentido desses vetores. Eu tiro esse sinal de menos, posso colocar um sinal de mais e vou inverter. O Qy ele vai ficar para cima e o Qx ele vai ficar na horizontal e para a esquerda. Então, quando a gente faz a distributiva, aqui como se fosse uma distributiva com o sinal negativo, ao invés de eu colocar o sinal de menos em cada vetor, a gente inverte a orientação deles, o sentido deles. Então, o Qx aqui ele fica para a esquerda.
E olha só que interessante o que a gente tem agora. Eu tenho uma quantidade de movimento valendo Qx para a direita, que vai somar com uma quantidade de movimento também Qx para a esquerda. E a gente sabe, pensando em vetores, se eu tenho um vetor para a direita e um vetor para a esquerda que tem a mesma intensidade, esses vetores se anulam. Esses dois vetores Qx, eles vão se anular. Agora, na vertical e para cima, nós temos dois vetores se ajudando. Dois vetores de mesma intensidade apontando para o mesmo lugar. Então, um vai acabar ajudando o outro, um acaba somando com o outro. Então, eu posso dizer que o vetor resultante desses dois QY vai dar QY, ou melhor, 2QY para cima. 2QY na vertical e para cima. Então, esse seria o nosso impulso médio. Aqui a gente está fazendo a representação com vetores, então eu coloco aqui o símbolo de vetor. O impulso está sendo representado aqui com a sua intensidade. A intensidade do impulso médio é o dobro do QY e a sua direção e sentido aqui na vertical e para cima. Agora, como o exercício só pede o módulo desse vetor, eu vou tirar essa representação vetorial. Não vou me preocupar mais com essa orientação na vertical e para cima e vou colocar o que seria o módulo do vetor QY. O módulo do vetor QY, tanto faz você olhar para esse que está apontando para cima ou para baixo, eles estão sem o ângulo θ, então o resultado deles, o resultado do vetor QY seria o vetor resultante, que seria o vetor Q, e como ele está sem o ângulo θ, ficaria vezes o seno de θ. Então, ficaria Q vezes o seno do ângulo θ. O vetor Q eu já calculei, deu 2,4. Então, vai ficar 2 vezes 2,4 e o seno do ângulo θ é 0,6. Então, 2,4 vezes 0,6 vai dar 1,44. E 2 vezes 1,44, o impulso médio vai estar dando 2,88 newtons vezes segundo. Essa daqui é a unidade do Sistema Internacional de Impulso. 2,88 newtons. Se ele perguntasse para a gente a orientação, seria na vertical e para cima. Como ele perguntou somente o módulo, é 2,88 newtons, ficando então a alternativa E.